Visionários, me dá um minuto e antes de você passar esse vídeo para assistir o tema de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Você já se perguntou por que você não ganha mais? Por que às vezes as pessoas te humilham? Por que às vezes as pessoas se estressam com você? Por que as pessoas não te respeitam? Por que às vezes você não consegue ter mais campo com as pessoas? Por que as pessoas não te ouvem? Por que você não consegue melhores condições no seu trabalho? Por que você acredita que as pessoas estão sempre passando de certa forma você para trás? Por que você não consegue melhores resultados, melhores desempenhos? E por que você não consegue ser visto como você deseja ser? Sabe por quê? Porque parte de tudo isso faltam habilidades. E habilidades como, por exemplo, de se impor. Pois é, quando a gente não se impõe, as coisas não acontecem. Quando a gente não se impõe para a vida, para as pessoas, para os lugares, as pessoas fazem isso com a gente. Grava isso. Por isso, no dia 13/7, num evento 100% online, 100% gratuito, eu vou fazer uma masterclass. Se imponha, seja capaz de quebrar essas barreiras. Pois é, essa é a engrenagem das emoções que eu vou ensinar para você gratuitamente num evento online, onde esse vídeo não vai ficar gravado e é um presente que eu quero dar a você. Bora? Então eu te espero aqui. Não. Tem um vídeo para você assistir ainda que tá muito bom. Mas não deixe de se inscrever. O link tá aqui. E olha, se imponha. Quando você aprender a fazer isso, quando você aprender essa habilidade de força, as coisas na sua vida vão mudar radicalmente para muito melhor. E as pessoas vão te ver como você realmente merece por ser valorizado, ok? Então, um forte abraço. Tamo junto até daqui a pouco, porque a gente vai se encontrar agora. Aquele que nunca viveu um cenário ruim na empresa, atire primeira pedra. Fala, visionários! Todos bem? Muito bem. Todos bem não dá, né? Só se vocês me responderem aqui no comentário, todos bem. É porque eu começo a mentoria assim. Fala, visionários! Conte-me tudo, não esconda-me nada. Como foi a sua semana? As superações, os desafios, os embrólios vividos, as confusões, as desistências. Então, só para vocês saberem como que eu começo aqui com as minhas mentorias. Bom, seguinte, quem de nós nunca viveu um cenário desconfortável, desfavorável no ambiente de trabalho, onde as nossas relações estão assim péssimas ou chatas, ou aquela coisa, aquele ranço, aquela coisa que você tem com outra pessoa, ou o ambiente não está mais favorável, a coisa não está mais legal. Mas, cara, aí a gente fica naquela briga do tipo, eu caso, compro uma bicicleta, eu saio, eu fico, o que eu faço? Então, eu acho que hoje o que nós precisamos entender é o seguinte: primeiro, aprender a mapear cenários ruins. O que seriam esses cenários ruins? O que fazer depois que a gente entender sobre esses cenários ruins e quais são as habilidades que nós podemos adotar diariamente para colocar em prática o que nós precisamos de fato aprender. Vamos lá, porque eu falo na prática e porque quando eu começo com uma mentoria com os meus mentorados, eu começo exatamente assim. Porque se você hoje se coloca em movimento de aprendizado, se você pesquisa, se você quer entender mais sobre, ou de repente você nem sabe que está passando uma situação difícil e caiu de paraquedas e começa a pensar sobre o seu trabalho, aí você fala, realmente, as minhas relações não são tão qualitativas assim, elas são quantitativas. Então é porque é o seguinte, é porque existe algo a se fazer. O ponto é que muitas vezes a gente acaba buscando demais, busca, em alguns momentos vê sentido, em alguns vídeos a gente acha que é tudo a ver, que é isso mesmo, só que na hora da prática a gente não coloca disposição, vontade, tesão de fazer a coisa acontecer. Esse é o ponto. É claro que nós aqui vamos lidar com muitas dores, pessoas feridas. Por quê? Porque tem relação que
chega num nível caótico. Tem relação que chegou num momento que não dá mais. Só que tem muitas coisas a se trabalhar em cima disso. Então, dá para a gente poder reverter quadros? Dá para a gente poder sair do quadro e ir para montar um outro quadro, tipo, fazer um plano de carreira? Dá. Dá para eu mudar toda a minha regra e a minha vida profissional? Sim, mas para isso nós precisamos entender como é que as relações estragam. Nós precisamos entender como nós nos relacionamos com a gente, com o outro, com as outras pessoas, com a maneira com que cada um lida. Porque, vamos lá, ainda mais agora, não sei se vocês estão percebendo isso, mas depois da pandemia, as relações elas estão mais quentes. As pessoas elas estão mais sem paciência. As pessoas elas estão mais críticas. Só que a crítica, embora ela seja muito importante, porque eu acho que todos nós precisamos aprender a ser críticos, e isso é muito legal, mas é que às vezes tem pessoas que são críticas porque gostam de ser chatas. Tem gente que é crítico, mas não tem um fundamento para o seu modo crítico de ser. Tem gente que questiona situações para ser chato, tem gente que questiona situações para poder tumultuar, para provocar. Então não são pessoas inteligentes, que têm uma inteligência intelectual por trás, ou uma emocional por trás, que faz com que aquela crítica seja realmente bacana, construtiva, que dali a gente consiga tirar algo. Bom, tem gente que fala que se é crítica não é construtiva. Não sei, tudo depende de como você encara as coisas. Então, quando no ambiente de trabalho as relações elas começam a ficarem ruins, é muito delicado. Primeiro porque isso compromete a nossa vida. Não sei se você já parou para pensar, mas quando a gente não está bem dentro do ambiente de trabalho, quando as coisas lá dentro não estão boas, ou muito provável, na verdade, que a nossa vida em alguma outra área vai começar a se romper, ela vai começar a se chocar. Primeiro porque o ambiente de trabalho é onde a gente fica a maior parte do tempo. É onde a gente convive demais com as pessoas, estamos o tempo todo convivendo. Então, lembre-se que conviver com pessoas do trabalho, não que na nossa vida pessoal não seja assim, tá? Não que na vida pessoal não seja assim, porque desde que sejam relações, não importa se é família, se é amizade, não importa. A gente está sempre lidando com egos. Então, o tempo todo você está lidando com egos. As pessoas têm vaidades, cada um tem o seu grau de interesse. Então, quando nós estamos vivendo o tempo todo, e na maioria, um ambiente assim, desajustado, desarmônico, ou que por alguma razão ele é bom, mas tem uma ou duas pessoas que parece que estraga tudo. Eu não sei se vocês já repararam, e aí, lógico, não tem como, vai ter que cair para o dono ou para o líder, porque são as pessoas que têm, digamos assim, o maior poder hierárquico, aqueles que, né, que de alguma forma inibe um pouco. Eu não sei se vocês já repararam, quando o dono da empresa é aquele estilo autocrático, do tipo, aqui eu mando, aqui eu determino, as coisas têm que ser do meu jeito, ou até quando o próprio líder, o chefe, para mim é chefe, age dessa forma, o ambiente onde ele está, normalmente ele costuma ser denso. Às vezes a empresa como um todo ela não é densa, mas às vezes quando ele está naquele momento é denso. E por quê? Porque a figura da pessoa te inibe. Não só pelo talvez o cargo que executa, né, o que ocupa ali, mas porque a energia chega primeiro e aí fica aquele clima que a pessoa não brinca, que a pessoa não quer, muito pelo contrário. Você tem medo de receber uma crítica, você tem medo de receber uma palavra errada, ou tem gente até que chega no ponto de humilhar, de tratar mal, ou até de desprezar.
Então, um ambiente, às vezes, assim, é denso. E aí a gente pode dizer que o cenário ele acaba sendo desfavorável, porque poucos são as chances que você tem de colocar, na verdade, a sua essência, de mostrar de fato quem você é. Então a gente fica o tempo todo observando o nosso próprio comportamento ali o tempo inteiro, porque é um negócio que você fala, caramba, se eu falar alguma coisa, a pessoa vai achar que. Ó, eu vou dar um exemplo. Eu sempre fui uma pessoa muito de bom astral. Eu sempre gostei muito de brincar. É claro, tirando piadas ácidas, porque tem pessoas que têm piadas ácidas. Não sei se você já já conviveu com pessoas assim. Tem gente que brinca falando sério. Tem gente que brinca e não dá uma risada. E aí você não sabe se a pessoa está brincando ou se ela está usando de uma brincadeira ácida, né? Porque é uma brincadeira ácida. Porque uma coisa é você sentir que a pessoa é uma pessoa leve, uma pessoa que gosta de brincar, que é descontraída, tipo, tem piada com tudo, mas é leve, tá brincando, você entende que ali é uma brincadeira, ela tá fazendo porque ela entende que você aguenta a brincadeira, que ela gosta de te encher, porque talvez você encha o saco dela também. Mas, e aí, tudo bem, ok. Agora tem gente que tem uma brincadeira ácida, ou seja, são pessoas assim que tem aquela panca meio de mal-humorado, de grosseiro, que não brinca, que costuma agir de maneira estúpida mesmo, ou até que são secos, são pessoas secas, assim, tem um perfil mais, uma personalidade mais séria, né, mais cético, tá analítico, tá sempre olhando, medindo antes de falar, e faz brincadeiras. Então, seja lá como for, nós nos tornamos reféns desses ambientes. A gente brinca quando a pessoa não está, se é uma pessoa que sai ou que não está ali o tempo todo. A gente, normalmente, quando é a gente e a pessoa chega, a gente fica sem graça e a pessoa acha que, enfim, você está tendo um comportamento inadequado, e aí começam a ser críticas, enfim, tal. Bom, voltando. Eu sempre fui uma pessoa muito animada, sempre gostei de brincar, sempre gostei de ter um ambiente do trabalho leve, principalmente quando eu tive as oportunidades, que foram algumas, várias, aliás, de liderar times. Então, eu sempre gostei de ter pessoas leve, uma brincadeira, uma coisa descontraída, porque eu acredito que a criatividade, ela tá na leveza. A criatividade, ela tá numa pegada muito mais leve. E você passa a gostar do ambiente, passa a gostar da pessoa, passa a gostar do que você faz. Você tem abertura para fazer as coisas com mais tranquilidade. Se você percebe que você errou em alguma coisa, você claramente vai ver que ou isso vira uma piada, ou vamos reverter esse quadro, ou você se acorda mais animada, você tem prazer de chegar no lugar. Então são lugares que a gente passa muito tempo. E eu lembro que tinha uma sociedade na empresa que um deles não gostava muito, era um pouco secão. O famoso mal amado, pessoas assim, é complicado de lidar. Porque são pessoas que na vida a pessoa pode reparar. Quando você pegar uma pessoa extremamente mal-humorada, uma pessoa extremamente chata, uma pessoa complicada para se lidar no dia a dia, dá um passo para trás, chega próximo dessa pessoa e procura saber a vida dela. É uma vida amarga, é uma vida. Ou a pessoa sofre, ou ela está passando um perrengue, acontecendo alguma coisa na vida dela. Tudo bem, você vai falar, pô, Patrícia, mas eu não tenho nada a ver com a vida pessoal da pessoa. Visionários, nós não temos nada a ver com a vida realmente pessoal das pessoas, mas nós convivemos com essa pessoa. E eu tô para dizer para vocês, até porque é minha área, que não são todas as pessoas que conseguem se relacionar bem. Quando você não está bem relacionado com você mesmo, automaticamente vai ser muito difícil a convivência com o outro. Às vezes você percebe que você não está tendo bons resultados, mas você não consegue enxergar que essa dificuldade ela possa estar com você. E ainda que muitas vezes você possa conviver com alguém que reconheça que a dificuldade está com ela mesma, né? No caso com você, vamos colocar assim, não sei como me livrar disso, eu não sei como eu vou buscar isso. E ainda que a pessoa às vezes busque uma terapia,
Às vezes ela está levando para terapia outras situações, mas não aquilo que de repente ela não perceba que pode estar incomodando. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque para a gente poder entender esse cenário desfavorável, essas relações complexas e complicadas, elas começam. Porque o que eu vou trazer aqui de alguns exemplos, entre milhares que tem, elas nascem, em primeiro lugar, partindo de você mesmo. Partindo de nós. É a maneira com que a gente se relaciona. Então, quando eu chegava na empresa, por exemplo, que eu brincava e tal, eu lembro que tinha algumas vezes que eu era chamada lá e falava assim, pô, você brinca, o pessoal pode não levar a sério o cargo, o pessoal pode misturar as coisas. E o que eu dizia? Eu dizia o seguinte, como é que está o resultado? Você percebeu que a pessoa está vindo mais, faltando menos? Você observou que os resultados aumentaram? Você observou que a dinâmica dos processos estão acontecendo mais rápido? Você observou que o ambiente está mais leve? Só que agora tem uma cereja do bolo nesse comentário. Por quê? Porque tem pessoas que não querem um ambiente leve. É mais ou menos assim, quando você encontra uma pessoa que fica o tempo todo reclamando e você dá a ela a solução, você deixa ela muito pior, porque não é a solução que ela quer. Porque se ela tiver a solução, o que ela vai fazer? Ela vai parar de reclamar. E se tem uma coisa que ela não quer, é parar de reclamar. Isso acontece quando a gente, por exemplo, tenta ajudar outras pessoas dentro do ambiente de trabalho, que a gente vê que a pessoa não está muito bem, ou que a pessoa poderia ser diferente, ou que a pessoa poderia ser melhor. A nossa vida, ela vira um inferno, muitas vezes. Porque às vezes a gente acaba se metendo onde a gente não é chamado para tentar ajudar, acaba arrumando uma bela inimizade e ainda por cima a gente se sente um idiota. Então, às vezes é importante a gente entender muito bem onde nós estamos pisando, tá? Bom, as relações, quando elas estão ruins dentro do ambiente de trabalho, e aí, independentemente se seja com um chefe, um amigo, colega, sócio, enfim, par, é importante a gente mapear as insatisfações, porque, ó, anota isso aí. Todos os relacionamentos, quando eles não estão legais, existe de cara uma insatisfação. Algo que não tá bom, algo que não tá legal, algo que tá chato, tá desconfortável, tá? Isso acontece porque, às vezes, porque olha só, gente, nós trabalhamos com uma infinidade de pessoas, N personalidades. Pessoas, por exemplo, sem noção. Então, você às vezes está trabalhando com gente sem noção, gente que brinca demais, gente que exagera na dose, gente que é muito comum, é quando você faz o seu trabalho e a outra pessoa sem noção não faz. Isso acontece muito. Você acaba trabalhando por 2, por 3, porque tem alguém que não é competente, que não faz as coisas. E você, às vezes, está ali desempenhando o seu papel e começa a se desfocar, porque não tem como, a pessoa te distrai. Ela é tão sem noção, ela tão não faz nada acontecer, que isso te incomoda, isso te irrita. E aí geram-se desconfortos. E essas insatisfações, elas vão tomando uma proporção absurda, porque o que acontece aqui fora, você acaba trazendo para dentro, como, por exemplo, pô, tô trabalhando muito, ou só eu faço e a outra pessoa não. Eu trabalho, eu faço e a outra pessoa é que toma fama. Eu faço, eu trabalho e a outra pessoa que ganha mais. Eu faço, eu trabalho e a outra pessoa que está do lado do chefinho e assim sucessivamente. Tá dando para entender? Então, o que acontece externamente, nós jogamos automaticamente para cá. E o que poderíamos pensar? Pô, mas espera aí, eu faço a diferença. Eu busco o meu trabalho. Como tem gente incompetente, como tem gente que não gosta de fazer as coisas, como tem gente que está matando o seu tempo, porque
Se você é a pessoa que faz, se você é a pessoa que executa, se você é a pessoa que trabalha, pô, isso deveria ser ótimo. Por quê? Você não deveria estar incomodado com esse tipo de coisa. Porque a pessoa que está do outro lado provavelmente não tem objetivo, provavelmente não quer nada com a vida, provavelmente está no cargo errado, provavelmente está fazendo as coisas inadequadas, provavelmente tem algum trelelê com alguém lá dentro, não importa. Vocês são pessoas diferentes. Agora, percebe como a gente mancha a nossa energia? E eu vou te dizer que tem gente que adoece por isso, por conviver vendo essas coisas. Então, o fato da gente ver isso é uma coisa que deixa a gente irritado. Um outro ponto também que acontece muito dentro das relações, quando elas começam a se chocar ou quando as relações elas começam a se arranhar, é quando você trabalha muito e você de alguma forma entende que está dando resultado e você não sabe se está indo bem. Por quê? Porque a comunicação na empresa ela é muito ruim. Então, quando você tem uma comunicação ruim, o que acontece? Gera insatisfação. Tá certo? Por quê? Porque você fala, caramba, eu trabalho, mas não sei se estou indo bem, eu estou fazendo as coisas acontecerem, mas ninguém me fala nada, fulano faz, ciclano faz, eu não estou nem aí para nada. E aí você começa, mais uma vez, a trazer para você. Hoje em dia, inclusive, eu tenho algumas... quando eu faço consultoria, quando eu dou treinamento, ou curso mesmo, eu dou aula de feedback. E eu vou falar uma coisa para vocês. Feedback no Brasil é novo. Então, parte do pressuposto que quando veio o feedback, quando veio o conceito do feedback para as empresas, que é o dar o retorno do trabalho do João ou da Maria, para saber se estão indo bem, enfim, eu não vou entrar no mérito de onde nasceu, mas é uma ferramenta de retroalimentação, enfim, parte de... Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. O feedback, ele é uma ferramenta poderosíssima. O fato é que quando o feedback veio, quando esse conceito nasceu para as empresas não tinham ainda aprendido ao que é comunicação. Nós nos comunicamos muito mal. E eu estou para dizer para vocês que parte das nossas relações ruins acontecem por causa da falta de comunicação. Logo, se eu me comunico mal, se eu não consigo me expressar, se eu tenho dificuldade de receber um elogio ou até mesmo uma crítica, se eu tenho dificuldade de apontar uma crítica para alguém, se eu tenho dificuldade de dizer alguma coisa a alguém, logo como eu vou conseguir dar feedback para alguém? O que tudo isso tem a ver, Patrícia? Vou chegar lá. 70% das reclamações que eu tenho ao longo desses últimos anos é que as empresas não dão feedback e eu não sei se estou indo bem. Vou dar um exemplo do que acontece em relação a isso. Você trabalha, você se empenha, você faz hora extra, você se arrebenta, você se mata. E você tem um bom relacionamento com os superiores. Só que na hora do reajuste, na hora de uma nova promoção, na hora do banquete pronto, da coisa boa e da festa com bons comes e bebes, não é você que é convidado, ou seja, você não é promovido. E aí você fala, cara, eu me mato, eu tenho amizade com a pessoa, eu converso com fulano, eu converso com cicrano, e eu simplesmente estou aqui. O que eu estou fazendo? Porque eu sou idiota, porque eu tenho que puxar o saco do chefe para estar indo bem, eu tenho que me matar mais, o que eu tenho que fazer? E tem gente até que faz isso. Tem gente que se mata dobrado, tem gente que extrapola as relações, tem gente que começa a passar por cima dos outros, tem gente que vira o egoísmo total, porque acredita que a ferramenta exata para ser usada é essa. E não é. É porque falta comunicação, porque falta feedback. Aí você fala assim, Patrícia, mas ninguém vem falar para mim se eu tô indo bem. Não fala porque não tem comunicação. Veja, existem pessoas que, ao se relacionarem com as outras, têm dificuldade de se comunicar
porque não tem coragem de se posicionar. Tem gente que fica sem graça. Tem chefe que não dá feedback, não diz se uma pessoa está indo bem ou não está indo bem, porque ela não consegue elogiar, porque ela não consegue dizer se a pessoa, de repente, você não está indo bem, João. Fica sem graça. Tem medo de ser o malzinho, tem medo de ser mal visto. De contrapartida, esse que tem uma insatisfação porque não tem, por exemplo, feedback e não vê que a empresa tem uma boa comunicação, ao invés de ir atrás para saber como ele está indo bem, até para ter um parâmetro se continua fazendo o que faz, se continua sendo o que é, não vai buscar. E não indo buscar, não tem. Logo, quando não tem, não se impõe, não se posiciona, não toma a frente, as coisas vão acontecendo e ele fica cada vez mais irritado. Logo, ele se irrita com outras pessoas e as insatisfações cada vez mais aumentam. O cenário, às vezes, fica até mesmo desfavorável para você. Por que isso? Porque a gente está o tempo todo com cenários externos olhando para dentro, mas de uma forma punitiva e não de uma forma de como eu posso reverter isso. Quando você fala assim, Patrícia, mas e se o cenário tiver, por exemplo, o meu chefe não me suporta, ele não gosta de mim, e esse cenário está nesse nível, desfavorável, está mal, as coisas não estão ruins. Bom, primeiro, por que ele não te suporta? Isso é declarado ou isso é só um achismo? Por que eu falo sobre o achismo? Porque às vezes pode ser a maneira, o perfil da pessoa, a personalidade dele. Tem gente que não gosta muito de conversar. Tem pessoas mais analíticas. Tem gente que ela olha, ela observa antes de falar qualquer coisa. E tem gente que ainda olha, observa e não fala. É o que eu disse aqui. A comunicação. Então, veja, quem se comunica muito, às vezes, acaba sendo exagerado perante aqueles que não se comunicam em nada. Mas também, se comunicar não é falar, porque às vezes você pode estar falando e não está falando certo, você não pode estar se expressando bem. Você pode ser uma pessoa que passa uma má interpretação do que você fala, talvez uma maneira atropelada de falar, talvez uma maneira seca de falar, não tem tanta emoção, é uma pessoa mais sisuda, mais carrancuda. Talvez você seja alegre demais, brinca demais, em excesso. Isso tudo tem por trás movimentos comportamentais. Às vezes você está triste, às vezes você está abatido, às vezes você tem um profundo trauma, uma profunda tristeza que você quer esconder e brinca exageradamente. Tem gente que tem trauma, tem gente que tem início de depressão, tem gente que tem vários problemas e é seco, ou tem gente que é da personalidade mesmo, porque algum motivo tem. Tem gente que trabalha com pessoas e não gosta de pessoas. Acredite, mas tem isso. Então, quando as relações não estiverem bem, é importante medir. Bom, se o seu chefe não gosta de você, ele não gosta de você, mas ele atrapalha o seu trabalho, ele não gosta de você, mas ele de alguma forma impede você de fazer o seu trabalho, por quê? Quanto mais a gente faz a coisa acontecer, quanto mais a gente se lança, quanto mais a gente dá o resultado, mais a gente tem a oportunidade de avançar os sinais, ampliando o nosso relacionamento com as pessoas dentro da empresa e não se retraindo como a maioria de nós faz. Pô, Patrícia, mas não, a minha relação com ele é ruim e sim, o que ele faz me atrapalha. Você já pontuou onde ele te atrapalha? Quando você pontua onde ele te atrapalha, fica muito mais fácil para você. Você anota, ele me atrapalha nisso, nisso, nisso e nisso. Se você realmente consegue provar onde ele te atrapalha, se você realmente consegue mostrar os pormenores ali, que o seu desempenho, ou até que você não avança por conta da má relação com o seu superior, ótimo. O que você só precisa fazer é ter coragem de assumir isso e enfrentar os riscos. Por quê? Porque depende da relação que o seu chefe tenha com a empresa, provavelmente não será ele a sair.
Só se você for muito bom no que faz. E, infelizmente, existem algumas empresas que demoram a tomar algumas decisões e perdem muitas pessoas boas até ela entender o que está acontecendo. Bom, por outro lado, tem outras que continuam sempre perdendo e não tomam atitudes. E de contrapartida, quando elas percebem, e tem um terceiro grupo de empresas que é bem pequeno, quando elas percebem que as relações não estão boas, elas logo promovem eventos, cursos, treinamentos que faz com que as pessoas se relacionem bem. Buscando no autoconhecimento, buscando na inteligência emocional a melhor adaptação a lidar com essas pessoas. Que aí a gente está falando de adaptabilidade, de empatia, de uma série de habilidades que é importante a gente ter para que a gente consiga se relacionar bem. O que você vê hoje é muita gente sem paciência alguma e que não tem disposição de querer estar bem. Então eu digo para vocês o seguinte: aquela pessoa que se coloca na posição e disposta a se relacionar bem, e se relacionar bem não é puxar o saco, não é você se agredir pelo outro, não é você deixar de ser quem você é para estar melhor com o outro, não é você passar por cima das outras pessoas para estar bem com outras pessoas. Tá dando para entender? Se relacionar bem é você entender exatamente como você pode lidar melhor com cada uma daquelas pessoas ou com aquele grupo de pessoas. Para você poder realmente estar melhor relacionado, ampliar o seu network interno dentro da empresa, é importante você saber como você é. Quando você conhece a sua maneira de funcionar, quando você entende a sua personalidade, quando você conhece as suas limitações e os seus pontos de forças e virtudes, cara, fica muito mais fácil de você lidar com outra pessoa. Por exemplo, você vai falar assim: Patrícia, o que tudo isso tem a ver? O fato de eu me conhecer para ter que lidar com outra pessoa. Exemplo, você está passando por uma situação muito delicada na sua vida. Você é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande. Você é uma pessoa que valoriza demais o pensamento do outro sobre você. Você é uma pessoa que valoriza demais o que o outro diz sobre você. E você liga muito para a opinião alheia. Depende do feedback que você recebe, depende do desprezo que você tem, depende do que você ouve dessa pessoa, você vai se afetar. O impacto sobre você vai ser extremamente negativo. Por quê? Porque você não está se protegendo, porque você está num ambiente e vivendo com pessoas e com relações, por exemplo, tóxicas. Então, assim, é uma bomba relógio. Quando você tem, por exemplo, eu tenho relacionamentos próximos de mim, hoje nem tanto, mas existem pessoas que eu não consigo muito bem controlar, porque ou são clientes, ou é alguém que, por exemplo, eu vou comprar alguma coisa, lógico, se eu estou sendo maltratada, eu não vou voltar. Mas você nunca pode dizer que você não vai encontrar pessoas assim. Então, eu conheço gente tóxica, até mesmo no meio da família. Então, tem pessoas que você não consegue se livrar muito, você consegue ver pouco, mas você não consegue se livrar totalmente. O que acontece? Eu me conheço. Então, eu vou conversar com aquela pessoa e sei que depende do que ela vai falar, ela não vai me afetar, porque eu me conheço. Agora, se eu não me conheço, ela pode me derrubar. Você pode prestar atenção que tem pessoas que se relacionam no meio do trabalho, que quando o chefe ou um colega ou até mesmo um par fala alguma coisa, a pessoa fica derrubada. E por que isso? Porque você se conhece muito pouco e às vezes você se coloca em situações que nem você mesmo para pensar. Tá dando para entender? Então é muito importante a gente entender onde nós nos colocamos. Então, por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo. Às vezes você, sei lá, está trabalhando por 3 pessoas. Por que você está trabalhando por 3 pessoas? Lá atrás você fez um acordo com alguém. Na hora que alguém te pediu um favor, 2 ou 3, você não soube dizer não, porque você quis agradar, achou que fazendo isso você ia ter melhores condições e mais rápido.
Aí você percebe que você está trabalhando por 2, por 3, por 4 e não está tendo nenhum obrigado. E aí as insatisfações acontecem porque você não tem feedback e a comunicação é ruída. Então, primeiro, aí você vai falar, tá, mas eu saio dessa empresa, eu abandono tudo, ou o que eu faço? Antes de você tomar qualquer atitude, vamos olhar para cá. Vamos olhar para dentro. Porque se a gente não entender onde nós erramos de alguma forma, o que vai acontecer? Nós vamos passar o tempo todo apontando o dedo para os outros e a gente não vai conseguir enxergar se essas relações, até que sejam ruins e provocadas pelas outras pessoas, chegou até mim. Então, quando você estiver vivendo relações ruins com cenários desfavoráveis, você precisa seguir algumas regrinhas para você poder começar a entender se de fato você avança o sinal ou se você recua. E eu vou te dizer o seguinte, você consegue mudar um cenário ruim. Você consegue mudar um cenário desfavorável. Você consegue lidar com uma pessoa um pouco mais difícil a partir do momento em que você, em primeiro lugar, estiver cuidando do seu emocional. Esse é o primeiro ponto. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, todos nós temos uma feridinha aberta. Todos nós temos alguma coisa guardada aqui dentro, que não de infância, que não de adolescência, ou até mesmo alguma coisa que nós estamos vivendo no momento atual. E se nós fôssemos pensar bem, exemplo, eu sou uma pessoa que eu preciso do feedback de outra pessoa em constância para saber se eu estou indo bem. Existe uma carência profissional que eu preciso para eu poder, o meu combustível é alguém o tempo todo estar me dizendo que eu estou indo bem. Isso me deixa muito satisfeita quando não acontece. Então eu te digo o seguinte, não adianta você ficar o tempo todo nesse lugar reclamando que você não tem se você não for atrás. Veja, nem todo mundo é capacitado para dar feedback, nem todo mundo vai saber se comunicar bem. Então você precisa aprender a ir atrás, mas antes, cuide do seu emocional, porque você pode não ter a resposta que você gostaria do lado de lá. Porque da mesma forma que você pode estar sentindo ou sofrendo ou ter algum trauma, alguma coisa, algum gap, alguma carência, alguma coisa pegando aí, a outra pessoa também. Às vezes as pessoas se mostram super fortes e às vezes até hierarquicamente a gente acha que a pessoa é muito melhor do que a gente, mas ela tem um gap. Ela também é um ser humano. Só que às vezes ela não cuidou disso, ela não sabe que ela tem. Ou ela não sabe que ela precisa desenvolver algo, justamente porque ela não reconhece isso nela. Mas quando você cuida do seu emocional, faz toda a diferença. Por quê? Porque você está se fortalecendo para se comprometer, para se lançar, para lidar com outras pessoas. Cara, as pessoas, grava isso. Cada pessoa que convive com a gente é uma caixinha de surpresa. Você nunca vai saber quem são as pessoas na íntegra. Elas podem falar alguma coisa para você que te machuca profundamente, detonando com o seu desempenho. Por quê? Porque você não está bem emocionalmente. Um outro ponto que ajuda demais a gente conviver melhor nas nossas relações é quando a gente busca o aprimoramento. E o aprimoramento que eu estou dizendo aqui, o aprimoramento intelectual e o aprimoramento, de certa forma, emocional. Por quê? Quando nós buscamos mais conhecimento, e igual eu falei no início, e buscamos praticar isso, a gente vai ter um retorno da nossa prática. E o retorno vai ser o quê? O resultado que os outros vão me dar através do meu comportamento, ou seja, através da mudança do meu comportamento. Então eu posso estar vivendo um cenário totalmente desfavorável e transformar ele num cenário favorável
desde que eu me cuide emocionalmente, desde que eu busque aprimoramento. E aí as minhas relações vão ficar muito melhores. Por quê? Porque eu vou passar a me incomodar menos com o outro, eu vou me fortalecer no nível de entender até mais o outro, o quanto o outro também pode estar sofrendo tanto quanto eu. E um ponto que ajuda muito nisso, quando você faz esses dois tópicos aqui, é quando você busca um mapeamento pessoal. O que tudo isso tem a ver, Patrícia? Quando a gente busca o mapeamento pessoal, veja, às vezes a gente faz planilhas para empresas, a gente faz conta para empresas, a gente faz tantas coisas para empresa, processo, e a gente se envolve com tantas coisas, mas a gente não usa nada disso para nossa vida pessoal. A gente trabalha e se relaciona com as pessoas como se não houvesse dia de amanhã. Então a gente não para pensar como eu quero me ver daqui a 5, 10 anos. Eu quero me ver melhor, eu quero me ver feliz, eu quero me ver equilibrado, com uma saúde, com dinheiro no bolso, com melhores condições, pessoas bem relacionadas ao meu lado. Eu quero ter pessoas que me façam crescer, que me façam cair. Como é que eu posso fazer um mapeamento pessoal? É eu entendendo como eu estou agora, é eu entendendo como eu posso realmente me posicionar melhor, é eu olhar para o meu momento presente e começar a perceber o que essas relações elas impactam negativamente ou positivamente na minha vida, de modo com que eu tenha coragem e disposição para romper alguns laços, se preciso for, e até mesmo me colocar numa posição muito mais profissional, no sentido de, cara, essa pessoa aqui ela não vai jantar na minha casa, então eu vou ter por ela um máximo de respeito, ética e profissionalismo. Você aí e eu aqui. Sem a gente trazer as nossas carências, as nossas emoções para dentro desse trabalho, porque senão a gente fica refém dessas pessoas e essas pessoas elas vão nos adoecer. Então, quando você estiver vivendo dentro de um relacionamento ruim e um cenário desfavorável dentro do ambiente de trabalho, a primeira coisa que você precisa fazer é se cuidar emocionalmente. Busque aprimoramentos, cursos, mentoria, uma especialização, algo que te enobreça, algo que faça você ter um olhar 360 para que você realmente se reerga para tomar melhores decisões e aí fazer um mapeamento pessoal. Como você está vivendo, como você quer viver melhor. Aí você vai falar assim, Patrícia, mas tem gente até que brinca com isso, né? Como é que você quer estar daqui a 5, 10 anos? Aí alguém diz assim, mas eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã. A gente não pode pensar assim com tanta mediocridade, porque a gente quer estar vivo amanhã. Nós queremos ter melhores condições amanhã. A gente quer estar bem relacionado amanhã. Eu já trabalhei em empresas tóxicas. Eu convivi durante um tempo. No início eu adoeci, reverti o quadro em um período, olhando para mim e fazendo a minha parte. Fiquei por um período, fui muito bem sucedida por um outro período na mesma empresa. E um dia eu decidi falar, acabou aqui. E vou buscar melhores relacionamentos dentro daquele lugar onde eu escolho trabalhar. Mas para que a gente tome melhores decisões, nós precisamos estar com a nossa saúde mental ativa. Porque quando você não está bem, qualquer vento se torna uma tempestade, uma ventania e leva a gente embora. E a gente não vê, porque nós estamos no olho do furacão. Então, saia do furacão para que você entenda realmente o que é que não está bom. Procure se impor, vá atrás daquilo que você realmente quer, busque saber aquilo que você não tem, porque por falta de comunicação alguém não te deu. Se posiciona, se lance e se cuide. E você vai ver que as suas relações elas vão ser melhores. Eu te garanto isso. Até porque aqui nesse canal tem conteúdos para te ajudar na inteligência emocional, nas relações interpessoais, com os conflitos que você vive. Ainda que seja um conflito leve,
mas é uma coisa que te traz insatisfações e que não te faz evoluir. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e me pergunte. Assim que possível, eu te respondo. Conta sua história, eu quero saber. Um forte abraço, tamo junto e não esqueça, quinta-feira tem vídeo novo. Até!